Comigo em estúdio está o coordenador do PCP Madeira, reeleito, Edgar Silva. Muito boa noite, obrigado pela sua disponibilidade para estar no telejornal em direto. O que é que vai mudar no dia-a-dia do PCP a partir deste Congresso? Nós estamos numa situação gravíssima, não há memória de, no país e na região, e particularmente na região, termos um quadro de tamanhas dificuldades como agora se registra. Há uma crise conjuntural, estrutural, melhor dizendo, uma crise estrutural que tem a ver com o falhanço do modelo jardinista, tem a ver com o falhanço absoluto de uma estratégia de desenvolvimento que vinha a ser desencadeada ao longo das últimas 3 décadas, e a somar a esse fracasso do modelo de desenvolvimento, que leva à ruptura dos principais setores económicos, na área do turismo, dos setores frágeis de produção regional, portanto há essa situação de ruptura. A somar esta situação de crise, temos tudo quanto se associou ao 20 de fevereiro, à catástrofe, e temos um conjunto de impactos económicos, sociais gravíssimos. Temos Edgar Silva, este programa de relançamento económico, que é um pouco a solução para esse estado que está a descrever, é um programa eleitoral. As eleições ainda são só para o ano. Não, nós não queremos para já abordar as questões eleitorais. A atual situação é de tal forma crítica que importa é, face à violenta e agressiva violência desta ofensiva em que as políticas contra os direitos sociais e direitos democráticos está no centro de uma ofensiva que junta PSD e PS, como nunca tinha acontecido até agora. Neste quadro, o que é importante é que, quando nos aproximamos quase de um abismo da falência da própria autonomia, nesta situação, as eleições são o que menos contam. Neste momento é importante. 2 grandes objetivos para nós. São 2 objetivos que são fundamentais para a nossa intervenção. Em primeiro lugar, tentar travar, derrotar esta ofensiva violentíssima que as políticas medidas concretas no dia-a-dia, já para a semana, para o mês que vem, durante não só com propostas no plano institucional, mas também com a afirmação do protesto, da resistência das populações e dos trabalhadores. Esta manifestação, esta mega manifestação, como não havia memória em Portugal desde a Revolução de 74, com mais de 300 mil pessoas nas ruas de Lisboa, não pode a ninguém deixar indiferente. Isto é o culminar de um longo processo de descontentamento, mas que inicia e projeta outras necessidades de intervenção para suster e travar isso a nível nacional. E aqui na região nós temos que encontrar as formas de intervenção para que, não só em relação às políticas do Partido Socialista no plano nacional, mas também face a estas medidas face às quais Alberto João Jardim se sintoniza em relação ao PEC, em relação ao PEC 1, 2 e 3, até já se fala, no essencial, estão de braços dados e, portanto, estão identificados. Então é necessário, tal como no plano nacional, também aqui na Madeira, é necessário tudo fazer para travar esta ofensiva que está em curso. Agora, Edgar Silva, o que é que distingue a oposição que o senhor lidera, o do PCP, em relação às outras oposições? Portanto, no dia-a-dia, no concreto, o tipo de reivindicação é muito semelhante. O que é que vai distinguir uns de outros? O que é que vai distinguir o senhor do CDS, nomeadamente do Bloco de Esquerda, das outras oposições? Do PS, embora o senhor o PS ponha no mesmo saco. O que nos distingue do CDS, do PSD, CDS, PSD, PS, não é só uma questão ideológica. Neste momento nós temos uma situação concreta. Há um conjunto de políticas que na região e na República são apoiadas por 3 grandes partidos. Esses partidos são o Partido Socialista, o PSD, o CDS. E nós consideramos que esta política, que atenta contra direitos, que conduz ao desastre nacional e à falência da autonomia, isto não pode continuar. É necessário uma ruptura. O que é que nos distingue dos outros partidos? O que nos distingue é que esses outros partidos conduzem o país para uma política de desastre nacional. Conduzem a Madeira para o colapso. Nós consideramos que chegamos a uma altura em que é necessária uma ruptura. O que é que nos distingue? Nós dizemos, isto não pode mais continuar. É necessária uma ruptura. É necessária uma ruptura e uma mudança. E face a isto, queremos apresentar e apresentamos projetos, propostas concretas para esta mudança. Deixa-me só dizer isto. Sim. Nós, na década de 80, passamos por uma crise também profunda. A região autónoma da Madeira. Mas nessa altura, a região e o país, apesar de tudo, concordando ou não com essas linhas de perspectiva, de esperança, apesar de tudo, tinha alguns balões de oxigênio, tinham janelas de esperança. Falava-se da Europa, da possibilidade da Europa, do projeto europeu como uma saída para a crise. A Madeira, nessa altura, falava
da Zona Franca como solução para a criação de postos de trabalho. Agora, ainda há pouco, vimos no início do telejornal o Dr. Alberto João Jardim, agora falar com o Sócrates, vamos a ver se a gente consegue aguentar a Zona Franca. Quer dizer, é numa perspectiva já não de esperança, é de quem está num sufoco, num desespero. Ora, esta ausência... Em relação a esta matéria já agora, o que é que acha? Portanto, é ou não um motivo de preocupação este problema que se coloca ao nível da Zona Franca? É também um lugar onde... É um projeto falhado. O grande projeto que na década de 80 era apresentado como grande solução para a criação de postos de trabalho. Defende um novo modelo. Uma ruptura completa com este modelo. E apresentaremos, não só no plano institucional, mas no plano de política, na atividade, na iniciativa concreta, as linhas de orientação dessas propostas que passam essencialmente pelo lançamento de todo o processo económico. Este modelo faliu. Este modelo entrou em... Não só o número dos desempregados, não é só a falência do setor do turismo que está numa situação desesperante, não é só a situação do pequeno comércio, não é só a situação da agricultura, das pescas, não é só a situação do setor industrial que está caótico. Uma última questão, até porque não podemos nos alongar muito nesta conversa, como compreenderá. O seu discurso foi muito. Estamos à beira do abismo, como disse, da falência do modelo da autonomia, foi o fracasso, a lei de meias não serve para nada. Eu não disse que a lei de meios não serve para nada. Sim, mas que não serve a lei de meios contribuirá em alguns aspectos para dar respostas a alguns problemas, não é mas será um paliativo. Excesso de discurso negativo. Quando se diz que é um paliativo, não se está a dizer que não serve para nada. O que está a dizer é que serve como almofada, mas a lei de meios e os dinheiros que vêm para a reconstrução da Madeira não tocarão o problema de fundo, as causas estruturais deste modelo que está falido. E, portanto, o relançamento económico não está dependente, nem pouco mais ou menos, da lei de meios e dos dinheiros que vêm para a reconstrução. Este programa de relançamento económico é, digamos, que o vosso farol para a ação política nos próximos tempos. O que nós dizemos é que não basta só dizer que nós estamos numa situação em que estes governantes, o jardinismo, nos conduziu para uma situação de quase beco sem saída, mas o que nós dizemos é que não estamos condenados a este modelo, nós não estamos condenados à insolvência, não estamos condenados a esta situação de fracasso do modelo. É possível um outro rumo, é possível um outro caminho de desenvolvimento e de justiça social. E para isso, nós o que temos que, respondendo a uma das suas questões, isto não significa qualquer tipo de negativismo ou excesso de negativismo. Significa fazer o diagnóstico. Mas nós não nos contentamos com o diagnóstico, não nos queremos quedar apenas, não nos queremos ficar pela radiografia. Nós queremos apresentar propostas, projetos, queremos apresentar as alternativas. Nós assumimos como um partido de luta, junto às populações, junto aos trabalhadores, de resistência, mas um partido de projeto. Nós dizemos, tal como está demonstrado, isto chegou a uma situação de falência, apesar dos milhões que vieram da União Europeia, apesar dos milhões que vieram da solidariedade do Orçamento de Estado e do nosso Orçamento Regional, apesar desses milhões, conduziram isto para a falência. Mas não estamos condenados. É possível um rumo de transformação desta realidade. E esse rumo, o Edgar Silva não disse, mas o Jerónimo de Sousa, líder nacional do partido, pediu que já nas próximas regionais esse fosse o momento para as pessoas mostrarem que estão de acordo que querem protestar e que estão de acordo com as linhas da ação política da CDU. Também é esse o seu objetivo, como é óbvio? Claramente, as eleições serão um momento para podermos mostrar o cartão vermelho, como dizíamos agora no Congresso, estes que são de facto de farinha do mesmo saco, Alberto João Jardim e José Sócrates. Essa é a altura, é uma outra oportunidade especialmente decisiva para chumbar este modelo. Agora, nós neste momento estamos sobretudo empenhados, não tanto em preparar eleições, mas em apresentarmos um conjunto de propostas, um conjunto de propostas execuíveis e que nos poderão conduzir a soluções de efetiva alternativa. É possível uma política alternativa e uma alternativa política. E nós estamos sobretudo empenhados nisto. Porque a maior parte das pessoas tem um pouco alguma resignação, uma cultura da resignação. Bem, isto não há nada a fazer. E depois na hora de votar, mesmo que os apoiem, na hora de votar não votam na oposição. Nós queremos que, pela nossa intervenção, pela nossa capacidade propositiva, se possa também criar dinâmicas de confiança, de que é possível um outro rumo, que não estamos condenados a esta situação a que nos têm conduzido os governantes no país e na região. Muito obrigado pela sua presença no telejornal. Obrigado. Até a próxima. Obrigado.